para nós, Senhor. Fala da forma que Tu queres, Senhor, do jeito que Tu queres, e que o recado, Senhor, a mensagem vinda do céu venha aos nossos corações. Pai, eu peço que Tu uses o Teu servo como canal de bênção para trazer aquilo que Tu tens de melhor para o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Presbítero Adson. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Igreja bonita, abençoada, uma noite feliz. Quantos estão felizes nesta noite por estar na presença do Senhor, dos Senhores? Amém? Trago saudação da nossa humilde igreja de Housden, na pessoa do pastor Ezequiel Barbosa, da sua esposa Xavier. Eu queria convidar os irmãos a fazermos uma oração em que os irmãos irão repetir aquilo que Deus coloca no meu coração para que você diga. Amém? Vamos orar então, feche os seus olhos e repitam comigo: Senhor Deus, Senhor Deus, fala ao meu coração, fala ao meu coração, não o que eu quero ouvir, não o que eu quero ouvir, mas o que o Senhor quer, aquilo que Tu tens para a minha vida. Eu abro meu coração abro o meu coração para receber de Ti, para receber de Ti, porque eu porque eu não sei não sei o que é melhor para mim, o que é melhor, mas Tu sabes, Tu conheces, Tu me sondas e Tu entende a minha necessidade. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia. Quero aproveitar. Os irmãos ainda em pé, abra sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo de número 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 5. Quantos encontraram? Amém? Ganhar tempo, que o nosso tempo está bem escasso. Diz assim a palavra do Senhor: Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Amém? Nesta noite, antes de tudo, eu gostaria já de dar um tema para essa mensagem. Você não vai virar para o teu irmão e falar, porque isso já está se tornando muito repetitivo. Mas você vai falar para você mesmo, vai dizer: eu preciso sair da caverna. Nós estamos na caverna, vocês vão entender daqui a pouco o teor da mensagem. Repitam comigo novamente: eu preciso sair da caverna. Amém? Podeis estar assentados? Louvado seja o nome de Jesus. Quero nesta noite cumprimentar o pastor Joel Barbosa, também o pastor Wilson, todos os demais irmãos que nos recebem com carinho, o irmão Quinho que nos convidou com tanto carinho, com sua esposa. Que Deus abençoe os irmãos. E dizer aos irmãos que é sempre uma alegria estar aqui com os irmãos. Sempre que os irmãos precisarem dessa humilde pessoa, estarei aqui para atender ao Senhor Jesus. Porque quando os irmãos nos convidam, o chamado é da parte de Deus. Amém? Nós estamos congratulando, mas Deus é quem nos chama. A palavra de Deus da qual nós lemos nesta noite nos traz uma das mais belas mensagens sobre a vida de Davi. Muitos pregadores, e até eu já preguei mensagens, em que é gostoso falar de Davi derrotando o gigante Golias. Por que não falar de Davi sendo ungido rei de Israel pelo profeta Samuel? Aonde antes de Samuel consagrar Davi, a Bíblia diz que fez passar Samá e todos os outros filhos de Jessé, e então passa Davi o menor. E então o próprio profeta Samuel fez uma promessa para o pai de Davi: ainda não é este que escolheu o Senhor, e ninguém vai se assentar à mesa enquanto não passar o futuro rei de Israel. É bonito pregar sobre a consagração de Davi, é lindo pregar quando Davi derrota o Golias, mas poucos pregadores na atualidade se lembram onde foi que Davi formou o mais forte exército que Israel já conheceu. Foi num lugar chamado caverna, uma caverna chamada Caverna de Adulão. Aquela cidade de Adulão
era uma cidade que ainda existe, é um vilarejo ali até nos dias de hoje, mas era uma cidade real dos cananeus. Hoje o nome dela é Aldeimá. Aquela cidade se prolongou durante os dias e ainda existe até os dias de hoje por nome de uma vila, Aldeimá. Mas o que eu quero dizer aos irmãos, que aquela caverna de Adulão não era simplesmente como nós pensamos. Quando falamos dessa caverna, nós imaginamos um simples buraco em uma rocha, e não era isso. Estudando sobre aquele lugar, eu descobri que aquela caverna de Adulão era um paredão de 500 metros de altura, e eram várias cavernas juntas, e cada caverna daquela poderia esconder até 300 homens ali dentro. Agora eu fico me perguntando, estava perguntando a Deus nessa manhã: Senhor, tantos lugares bonitos para Davi formar seu exército, tantos lugares lindos, por que não no Vale de Refaim? Por que não nas campinas de Moabe? Por que não nos lugares verdejantes ao ar livre? O Senhor teve que escolher um lugar de vale, um lugar de montanha, um lugar de cavernas, para que desse a Davi um grande exército. Quero dizer aos irmãos que está ali, Davi fugindo de Saul. Os irmãos conhecem aquela história engraçada que para nós, né, às vezes o pregador prega e nós até rimos, né? Davi então recebe uma lança arremessada de Saul e cravou na parede e quase mata Davi. Às vezes é até engraçado, mas isso não teve graça nenhuma para ele. Está fugindo, uma caçada implacável. O rei Saul procurava acabar com Davi, e a Bíblia diz então, Davi procura o sacerdote Nod e diz assim: ó sacerdote, o rei me enviou uma missão secreta e eu saí com tanta pressa que nem espada eu trouxe, e eu preciso de pão, preciso de água e preciso de armamento de guerra. Davi ali estava decretando algo na sua vida. Davi antes, vamos lembrar um pouco antes, quem sabe 6 ou 8 anos atrás, ele estava no palácio tocando uma harpa. A Bíblia diz que Saul, rejeitado por Deus então coloca da parte do Senhor um espírito mau que atormentava Saul, e ele diz: buscai-me alguém que toque um instrumento. Eu preciso de alguém que toque um instrumento para que eu possa me libertar desse espírito. E a Bíblia diz que um jovem se apresentou ao rei Saul e disse: ó rei, eu conheço um rapaz lá na casa de Jessé o belemita. Lá tem um jovem que ele é sisudo de palavras, é valente, sabe tocar bem e Deus é com ele. E Saul disse: é esse que eu preciso, manda chamar esse jovem. Se Saul estivesse em sã consciência, ele iria dizer: não traz não, ele vai tomar o meu reino. Ele é sisudo de palavras, ele é valente, homem de guerra, e o Senhor ainda é com ele e ainda sabe tocar bem. Meus amados e queridos irmãos, Davi, há alguns tempos atrás, antes desse episódio, ele estava no palácio tocando uma harpa, expulsando os demônios do rei endemoniado. Mas agora Davi estava fugindo da presença do rei. Por quê? Por causa de ciúmes. Porque todo o reinado começou a dizer: esse rapaz tem futuro, esse rapaz vai longe, esse rapaz ainda será rei de Israel. Rei, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. As mulheres estavam cantando, salmodiando e aplacando Davi. E de certo momento, então, Saul começa a perseguir Davi, e Davi se apresenta àquele sacerdote Nod e diz: não dá mais para prosseguir, eu agora vou ter que usar alguma estratégia diferente, eu vou ter que abandonar minha harpa por uns tempos, eu não vou poder dedilhar e ouvir aqueles belos sons nos meus ouvidos, eu não vou poder mais, e eu vou ter que voltar a usar a espada novamente, porque ele se lembrou da época em que ele derrotou Golias, ele se lembrou daquele tempo em que ele teve que usar armamento, mesmo que a própria espada foi usada somente para cortar a cabeça de Golias, porque quem matou Golias foi a pedra. E a Bíblia diz que ele disse, então o profeta, para o sacerdote Nod, disse: olha, preciso de pão, preciso de água e preciso de armamento de guerra. Eu vim aqui a um serviço secreto do rei. O profeta de Nod disse: olha, eu tenho aqui pão da preposição, consagrado ao Senhor. Davi olhou para um lado e para o outro: eu estou com fome, eu preciso de pão. Deus não vai me amaldiçoar por causa desse pão consagrado. Está aqui esse pão. Tomou posse do pão. O sacerdote disse: Davi, eu tenho aqui senão somente uma espada.
E ela está lá de trás do meu éfode de linho, ou seja, da minha vestimenta sacerdotal. Ela está lá de trás. Lembra do dia que você derrotou Golias? É aquela espada. Davi olhou para ele: aquela minha espada está aqui, está aqui. Não existe nenhuma outra em Israel como ela. Dai-me a minha espada. E a Bíblia diz que ele tomou mão da sua espada. E naquele momento, Davi determinou algo para a sua vida. Disse: eu vou me privar dos mais belos acordes da minha harpa, mas eu agora vou formar um exército, porque eu não vou fugir a vida toda, porque eu não vou fugir correndo, eu não vou viver uma vida dissoluta, fugindo do meu perseguidor. Se Deus prometeu, através de seu servo Samuel, que eu seria o rei de Israel, eu preciso de um exército. Eu não vou esperar que esse exército aqui de Saul abandone Saul e venha para mim. Eu não, vou criar meu próprio exército, vou formar meu próprio exército. E diz a Bíblia que Davi foi e se escondeu junto ao próprio rei de Moabe. E a Bíblia diz que alguém ali olhando para Davi falou assim: rapaz, você não é aquele Davi lá de Israel que as mulheres cantavam e batiam palmas e diziam: oh, Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. E a Bíblia diz que Davi olhou para o rei e ficou estremecido. Davi era uma ameaça em todos os lugares, irmão. Quem tem promessa de Deus na sua vida, alguém olha para você e diz: ei, você não é aquele que recebeu aquela profecia, e começam a invejar você e querem ofuscar você. Mas quando você tem promessa, não existe inferno nenhum que venha contra a tua vida. Elas vão prevalecer na tua vida. E a Bíblia diz então que Davi novamente volta a ser artista. O homem era músico, o homem era rei, o homem era consagrado, ungido, tocava como ninguém, também era artista. Se os jovens daqui tivessem Davi nos dias de hoje, ele iria compor com vocês aquelas peças teatrais que vocês fazem aqui. Sabe o que Davi fez na presença do rei? Ele começou a deixar saliva escorrer pela barba e se fez como louco e começou a uivar naquele lugar. E o rei disse: não, isso aí não pode ser aquele Davi lá. Me falta loucos no meu reino para vocês trazer mais um. Tira esse homem da minha presença. E diz a Bíblia que naquele dia Davi escapou das mãos do rei de Moabe através de um ato teatral. O homem de Deus tem que, em determinadas situações, usar alguns artifícios que Deus dá. E a Bíblia diz que então ele foge lá para aquela caverna de Adulão. Agora sim chegamos lá aonde nós queremos pregar, embora que nos falte 10 minutos. Amém? Deus então viu Davi na caverna de Adulão. Caverna, primeiramente, lugar frio, lugar triste, lugar solitário. Não tem alegria na caverna. E diz a Bíblia que Davi estava ali naquele lugar triste, quem sabe amargurando a sua alma com o Senhor. E de repente alguém soa uma voz naquela porta, melhor naquela entrada da caverna, e caverna não tem porta. E um som começou a sair de lá, e Davi ouviu e disse: ei, quem está aí? E estava lá Jessé: meu filho Davi, estás aí? Sim, pai, estou aqui. Estamos aqui, eu, tua mãe, teus irmãos, viemos para junto de você. Porque não é certo você ficar fugindo, você não ter moradia, você não ter lugar certo, e nós estarmos lá nos nossos campos verdejantes, com a nossa riqueza, enquanto você está peregrinando. Nós vamos estar contigo na caverna. Tá bom, papai, entra aí, entra mamãe, entra os irmãos. Festa bonita naquela caverna. Acabou todo mundo? Entrou todo mundo? Olha, tem um problema, Davi. O que é, pai? Tem mais gente aí fora. Mas quem está aí? Rapaz, tem uma turma grande aí. Coloca a cabeça para fora. E Davi coloca ali a cabeça para fora e começa a ver 1, 2, 3. Foi aparecendo homens de tudo enquanto é lado. Eram mais de 400 homens. E Davi diz: quem é esse povo, meu pai? Esse povo são os homens amargurados, endividados, os homens que estão desolados na terra, aqueles que não têm esperança na sua terra. Resolveram juntar a você, porque se consideram peregrinos na terra, como você é. E Davi olhou para aqueles 400 homens e disse: vocês são falidos? Sim. Vocês estão endividados? Sim.